Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louve ao Senhor com alegria. Há muito mais que isto, Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isto, Espírito Santo, esperamos por ti. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A nossa oferta. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Quero te adorar.
Esse lugar é do Senhor. Sim. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Uma vez mais. Esse lugar é do Senhor. 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 É tudo que eu preciso, Jesus. 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 Salvador, outro igual não há. Cantem ao Senhor. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo e abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor.
Glória a Deus. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes por estar nesta manhã servindo a nosso Deus. Sair de casa com um pouco de frio, cada um de nós saindo de nossas casas, mas sabemos que nós temos Deus vivo aqui esperando nós, amém? Vamos louvar ao Senhor com um hino conhecido. Deus enviou. O pastor pegou-me despreparado, mas vamos louvar ao Senhor. Ele recebe o nosso louvor. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. E quando enfim chega a hora, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então verei na glória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, agradeço. Deus disse para ele, é um momento marcante na vida da gente. Eu lembro ter isso. A primeira vez que ele vai pregar a palavra de Deus como pastor da igreja. A primeira palavra, o primeiro dia que o pastor Levi vai pregar na igreja como pastor da igreja, né? Apesar que como evangelista ele faz o trabalho de pastor, né? E isso é muito importante a gente falar que diante do púlpito, irmãos, eu como pastor da igreja, como um dos líderes desse ministério, as portas estão abertas para todos os irmãos fazer a obra de Deus. Quem faz a obra, quem consagra ele a pastor não sou eu, é Deus. E é muito importante nós, os obreiros, né, se dedicar à obra do Senhor.
Às vezes pode dizer, o pastor não está vendo. Às vezes eu não falo, mas eu tenho 2 olhos, eu vejo. Não é verdade? Faça a obra de Deus, dedique as coisas, obedeça as normas do ministério, faça as coisas de Deus. Pode ter certeza que não é o pastor que vai te honrar, além do pastor te honrar, mas quem te honra primeiro é o Senhor. É Ele que dá, né? E quando você já faz, quando chega aqui, apresentamos o Levi para pastor, consagramos ele, a igreja que dá o respaldo, irmãos. Não é verdade? Então faça a obra de Deus, irmão, aqui as portas abertas para você fazer aquilo que Deus tem te chamado. Mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidá-los para ler no livro do Dr. Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, número 24, capítulo de número 24 e versículo de número 13. Lucas, capítulo 24 e versículo 13. Todos encontraram? Amém. Leiamos a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Somente até aí. Curvemos as nossas cabeças e façamos mais uma oração ao Senhor. Querido Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença e já sentimos o mover do Teu Santo Espírito nesta reunião. Esta reunião foi aberta no Teu nome, Jesus. E é por isso que nós cremos que Tu estás presente, ó Pai. Senhor querido, que seríamos nós se Tu não estivesse aqui conosco? Pai querido, abre as portas desta palavra. Mostra, meu Senhor, aquilo que tem no Teu coração para a Tua igreja. Senhor Jesus, eu lhe suplico, ó Pai, usa-me como um instrumento e canal de direção, para que aquilo que está no Teu coração possa, meu Senhor, fluir para a Tua igreja, que é o Teu corpo. Pai querido, fala mais uma vez conosco, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, antes de iniciarmos esta rápida palavra nesta manhã, eu gostaria de tecer alguns comentários e aproveitar esta oportunidade e agradecer a Deus pela sua bondade para comigo, porque eu considero que é bondade do Senhor. O Senhor tem me abençoado de uma forma muito grande, tenho sentido a misericórdia do Senhor cobrir a mim e a minha família. Mas eu gostaria também de publicamente agradecer a Deus pela vida dos pastores que dirigem esse ministério. Pastor Nilson, que é o nosso pastor presidente, estamos servindo aqui nessa igreja há uns 17 anos e gostaria também de publicamente agradecer o pastor Sinésio pela confiança que estamos trabalhando juntos. Para mim, eu já falei isso para ele, tanto para o pastor Sinésio como para o pastor Zenas, que para mim é uma honra trabalhar junto com eles. São pessoas que têm me ajudado muito no meu ministério. E eu gostaria de publicamente agradecer, pastor. E para mim é uma honra poder participar, servir junto com os irmãos aqui. Eu não me prendo de maneira nenhuma a esse negócio de título, pastor, evangelista. Eu sempre tinha uma preocupação muito grande com esse título, porque quando vem os títulos, vem as responsabilidades. E vários irmãos se cercaram de mim, alguns mais íntimos, e disseram: olha, agora a sua responsabilidade dobrou. E isso pesa sobre os nossos ombros. E eu tenho muito medo, irmãos, porque ser um pastor é alguém que tem que servir de espelho para os demais. Isso é muito sério mesmo.
Hoje a gente vê muitas pessoas se intitulando pastores, se auto-intitulando pastores. Mas, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas uma outra coisa que eu não poderia deixar de agradecer é a minha família e principalmente a minha esposa. Irmãos, ontem ela falou algo para mim e eu achei muito interessante. Ela estava contando que o presidente Barack Obama teve um jantar com a sua esposa, não é? E nesse jantar tinha um ex-namorado da sua esposa lá. Eu até esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo? Michelle Obama. E aí tinha um ex-namorado da Michelle Obama lá. E o presidente, para dar uma cutucadinha, ele falou: tá vendo, Michelle? E o ex-namorado dela era o cozinheiro da festa, daquele jantar. E aí o Barack Obama, para dar uma cutucadinha, falou: tá vendo? Se você tivesse casado com ele, você seria provavelmente uma cozinheira. E ela olhou bem para ele e falou: não, Obama, ele seria o presidente. Irmãos, eu peguei isso para mim. Talvez se eu não tivesse casado com a Cimeia, talvez eu não seria um pastor hoje. Cimeia tem me ajudado muito no meu ministério. Eu sei, meus irmãos, que Deus separou ela para ser a metade do meu ministério. E ela tem me ajudado em tudo. Irmãos, alguns que são mais íntimos da nossa família sabem, pai da Cimeia, ele é uma pessoa extremamente sucedida, bem sucedida no Brasil. E a Cimeia não precisava estar aqui comigo, fazendo faxina, trabalhando, correndo atrás das crianças para a escola. Mas pelo fato de eu estar aqui e ela fazer parte do meu ministério, ela me ajuda. E isso para mim é uma bênção muito grande. Queria te agradecer, meu amor, publicamente, por tudo que você tem feito por mim. Amém? Amém. Muito bem, vamos lá. Eu gostaria, meus irmãos, de tecer alguns comentários sobre esse versículo que eu acabei de ler. E é um versículo muito conhecido. 2 discípulos no caminho de Emaús. Tem até um hino bonito. Eu até perguntei para o Paulo se o Paulo poderia cantar este hino. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. E essa história, meus irmãos, é uma história muito linda, que nos ensina muita coisa. E eu comecei a analisar esses versículos e comecei a constatar que esses discípulos, eles estavam, 2 discípulos de Jesus, estavam andando por um caminho, inclusive em uma outra passagem da Bíblia diz que 2 discípulos estavam indo pelo campo. Mas é interessante nós sabermos que estavam 2 discípulos caminhando juntos. E eles começavam a indagar, perguntar um para o outro, porque se nós fôssemos observar a história, Jesus tinha sido crucificado há alguns dias atrás. E esses discípulos aqui provavelmente tinham acompanhado o ministério de Jesus. Em outras palavras, esses discípulos tinham visto quando Jesus operou as curas, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Esses 2 discípulos tinham visto esses milagres. Estavam aqui esses 2 homens. E agora, meus irmãos, eles presenciaram quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E na mente daqueles discípulos, eles pensavam: acabou tudo. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que eles iam falando entre si e fazendo perguntas. E eu comecei a imaginar que tipo de pergunta esses discípulos estavam fazendo uns para os outros. E eu comecei a imaginar o seguinte, que eles estavam caminhando pelo caminho e diziam um para o outro, dizendo: companheiro, você não pensou realmente que ele era o Cristo? Olha, eu realmente pensei que ele era o Cristo. Você se lembra daquela vez que nós estávamos naquele determinado lugar e ele curou aquele cego? Você se recorda? E ele dizia: eu me recordo, eu me lembro.
Aí o outro perguntava para o seu companheiro: você se lembra lá no tanque de Siloé, quando aquele paralítico levantou? Você se lembra? Eu também me lembro. Aquela outra vez que desceram um paralítico pelo telhado da casa, você se lembra daquela vez? E ele dizia: eu me lembro. Mas agora o nosso mestre morreu. Irmãos, eles estavam extremamente desapontados. Eles estavam extremamente com as emoções abaladas, extremamente tristes. Bem verdade é, meus irmãos, que os discípulos de Jesus algumas vezes se sentem tristes, sim. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que não é porque você segue ao Senhor Jesus, porque você está na igreja, porque você dá o seu dízimo, que algumas vezes as dificuldades desta vida não vão fazer que você sinta tristeza. Não, você vai sentir tristeza sim. Esses dois homens estavam extremamente desapontados. Esses dois homens estavam fazendo indagações, e algumas vezes na nossa vida a gente começa também a indagar: Senhor Jesus, por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com meu esposo? Por que aconteceu isso com meu filho? Desapontamento, frustração, tristeza. Por que é que eu fiquei com essa enfermidade, Senhor Jesus? Olha, eu sirvo a Ti há tanto tempo, e agora estou com essa enfermidade. Meus irmãos queridos, o próprio Jesus, Ele deixou registrado: no mundo tereis aflições, mas você tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo, o nosso mestre venceu, e ele nos promete também vitória sobre o mundo e sobre as suas aflições. Nós tivemos aí um trimestre muito abençoado, estudando sobre as aflições desta vida, e quem veio participar da escola pôde, meus irmãos, aprender muita coisa, que algumas vezes as aflições da vida nos pegam desapercebidos. Imagine os irmãos, a Bíblia fala que Jesus estava junto com os discípulos, e de repente Jesus se separa para um momento de oração, e os discípulos pegam um barquinho, e agora começam rumo ao mar da Galileia, singrar à noite, não é? E a Bíblia fala que sobreveio uma tremenda tempestade. Irmãos, tempestade na nossa vida, ela acontece de repente, sem que você esteja esperando. Algumas vezes você até consegue, prever que a coisa vai ficar difícil, porque você começa a ver as nuvens negras, Quem aqui participou dessa situação tão difícil do Sandy, furacão Sandy, sabia que ele ia vir. Olha, a meteorologia começava a dizer: olha, vocês se preparem que a coisa vem aí. Mas sabe, irmãos, algumas vezes na nossa vida não acontece dessa forma. Acontece num abrir e piscar de olhos, você já está no meio de uma tormenta. Você já se sentiu naquela situação em que parece que o chão some dos seus pés e a situação fica complicada? Esses dois homens estavam passando por esse momento, meus irmãos. Eles tinham dedicado talvez 2 ou 3 anos da sua vida acompanhando Jesus, participando dos milagres que Jesus fazia, e de repente agora eles olham Jesus crucificado no madeiro, e Jesus dá um alto brado dizendo: Pai, está consumado, e tomba-se e morre. Ficaram frustrados, e algumas vezes a gente se sente tal qual esses discípulos no caminho de Emaús, frustrado. Algumas vezes a gente coloca até a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na esposa, coloca a culpa no esposo. Você não fez esse negócio direito, bem. Ou o homem fala para a mulher também: você não pensou antes de fazer isso. Frustrações da vida. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que quando eles estavam falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o autor aqui, Lucas, escreve que o mesmo Jesus se aproximou deles. Isso me traz uma lição muito bonita, meus irmãos, que no momento das nossas frustrações da vida, Jesus sempre está presente. Jesus aparece por aí, meus irmãos. Jesus, Ele não nos deixa desamparados. Aleluias. O verbo desamparar significa estar longe,
Não, Ele não está longe, Ele está perto de nós, não nos deixa desamparados. Aleluia. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo aqui neste país, alguns longe da pátria, saudade da família, alguns podem ir, outros não podem, alguns se sentem um pouco frustrados, alguns se sentem com as emoções abaladas, recebe uma notícia do Brasil, ou é um emprego que se perde, ou tantas coisas que acontecem, meus irmãos, e vem aquele momento de frustração tão terrível na sua vida. Mas olha, eu quero tirar uma lição nesta manhã deste versículo. Jesus, Ele está próximo de você. Jesus está bem próximo de você, aleluias. Ele está para te abençoar, Ele quer te abençoar, e se você der espaço para Ele, Ele te abençoa, aleluia. Jesus nunca faz nada se você não quiser. Eu vou repetir para que você possa novamente entender. Jesus nunca faz nada da sua vida se você não quiser. A Bíblia fala que o nosso adversário, o salteador, ele vem e ele arromba a porta, mas Jesus está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do seu coração, eu entro. Existe, meus irmãos, a necessidade de nós termos uma disposição na nossa vida de receber Jesus. Irmãos, os irmãos já viram profissionalmente aquela pessoa que ele, infelizmente, ele nunca prospera, porque ele nunca procura melhorar. Não. Olha, nós trabalhamos com algumas pessoas, e essas pessoas sempre reclamam e nunca prosperam. Mas quando você vai lá num lugar de trabalho dele, sabe o que ele está fazendo? Ele está olhando vídeo no YouTube, está jogando lá no computador. Irmãos, tem que haver um esforço, tem que haver uma dedicação, tem que fazer um curso, tem que saber fazer como é que é. E para sermos, meus irmãos, abençoados por Deus, tem que haver uma disposição da nossa parte, sim, uma disposição do nosso coração. Tem que haver. Jesus está batendo na porta do seu coração, mas se você não abrir, Ele não pode entrar. E como é que a gente abre a porta do nosso coração? Irmãos, desde criança, eu ficava pensando, os pregadores pregavam e diziam: olha, você tem que abrir a porta do seu coração, abra a porta do seu coração. E eu comecei a imaginar, como é que é esse negócio de abrir porta do coração? Alguém sabe aí me explicar como é que é? Irmãos, abrir porta do coração é uma disposição de alma para você chegar diante de Deus e dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui com a minha falha, a minha fraqueza, as minhas angústias, mas trabalha na minha vida, por favor. Trabalha no meu coração, por favor. Eu não tenho condições, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe. Cuida de mim, fica comigo, Jesus, trabalha na minha vida. E o Senhor Jesus começa agora a entrar dentro do teu coração e a trabalhar dentro da sua vida, dentro da sua alma, lapidando o seu caráter e te abençoando. Aleluia, aleluia. Irmão, sabe o que o Senhor está fazendo aqui nesta manhã? Está trabalhando com a nossa alma, trabalhando com o nosso caráter, dizendo para você e para mim que quando nós estamos nos nossos momentos de frustração, Ele está junto com a gente, Ele está junto conosco. Mas tem um segredo aqui, meus irmãos. Olha, o mesmo Jesus se aproximou deles. Eu fiquei imaginando por que Lucas escreveu o mesmo Jesus. Ele poderia só ter escrevido assim: e Jesus se aproximou deles. Mas tem um segredo aí. Irmãos, não é outro Jesus. É aquele Jesus mesmo que morreu lá na cruz e ressuscitou. Não é outro não. É esse Jesus que está para te abençoar, meu amado irmão. É esse Jesus que quer te abençoar, mas precisa de uma disposição da tua parte. Existia um desenhinho lá no Brasil quando eu era criança. Eu acho que era uma raposa, um fox, não sei o que era, mas ele falava: ô dia, ô mês, ô ano. Tá lembrado? Os irmãos estão sorrindo e fazendo assim: ô vida, ô mês. Irmãos, infelizmente tem crentes que vivem essa situação. Ô vida, ô dia, ô mês, ô igreja,
Irmãos, tome uma disposição de alma nesta manhã. Desperta, aviva o teu coração, porque o teu Senhor está caminhando junto contigo. Aleluia. Uma das poesias bonitas que eu me recordo, não é? É que aquele poeta escreveu os passos na areia. Lembra aquela história dos passos na areia? Aquela música muito interessante. Aqueles dois personagens caminhando e ele via 4 passos na areia, não é? Só que de repente, nos momentos das aflições da vida, nos momentos da tempestade, no momento da dificuldade, no momento da falta de dinheiro, no momento da falta de alegria, ele só via um passo. E aí, meus irmãos, ele fala assim: mas Jesus, só tem um passo aí no momento da dificuldade, Jesus. Que coisa, hein? Na hora que eu mais precisava, o Senhor me abandonou. Aí o poeta diz: olha, meu filho, não é nada disso. No momento da dificuldade eu pegava você no colo e te carregava. Jesus, meus irmãos, ainda continua pegando a gente no colo e nos carregando para a glória e a honra do teu nome. Aleluia. Olha, eu vou falar uma profecia aqui. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque o Senhor até agora te pegou no colo e tem cuidado da sua vida. Aleluia. Você não era para estar aqui não, mas o Senhor teve misericórdia de ti, tem tratado você com carinho. A Bíblia fala de uma passagem muito interessante. Os irmãos, eu particularmente não fui criado no sítio, eu fui criado na cidade, mas eu já vi isso. Os irmãos já viram a galinha quando tem os seus pintainhos? Ela abre as asas e os pintainhos entram todos assim embaixo da asa da galinha, não é mesmo? E aí a Bíblia faz uma comparação, que o Senhor trata os seus pequeninos assim como a galinha cuida dos seus pintainhos. A Bíblia fala lá no livro de Salmos, né, que nós temos que estar debaixo das asas do Onipotente. O Onipotente abre as asas assim, você entra ali debaixo e aí você está seguro. Aleluia! Porque Deus está escondendo você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você está no seguro esconderijo de Cristo. Aleluia! Tem gente que reclama muito, meus irmãos. Tem gente que reclama muito, mas não sabe que Deus está te guardando de dia e de noite. De dia e de noite. A mão do Eterno está sobre a sua família, está sobre você. Será que você pode receber essa palavra aqui nesta manhã? Aleluia. Grande Deus. E a gente pensa, não é? Que é a gente mesmo. Olha, eu sou bem capacitado. Eu sou bem capacitado, eu consigo fazer as coisas. É nada. Misericórdia de Deus é Ele que faz na sua vida, porque Ele está próximo e perto de você, caminhando com você. Você não está vendo, mas Ele está próximo de você, está junto com você. Você não está vendo, mas Ele está te amparando. Aleluia. Quantos aqui se sentem amparados pelo Senhor? Aleluias. Olha, Abacuque era um profeta que entendeu esse negócio. Aí a gente até cantou hoje, não é? Abacuque falou assim, ó: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no curral, ainda que tudo esteja difícil, todavia eu me alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. Ainda que o dinheiro faltar, não é mesmo? Oh, coisa difícil quando o dinheiro falta. Some até o louvor dos nossos lábios, né? Quando o dinheiro falta, a coisa estreita. Mas eu quero lhe dizer, meus irmãos, nesta manhã, que até mesmo quando falta o dinheiro, Deus está próximo da tua vida. Quando falta o trabalho, Deus está próximo da tua vida para te abençoar. Irmãos, abre o teu coração para Ele. O que é abrir o coração? É ter uma disposição de alma para servir a Deus. Irmãos, tem uma coisa interessante na natureza. Os irmãos já viram como isso aí acontece não só no reino animal, acontece com os homens também. Já viram quando um rapaz quer gorjear uma moça? Ele estufa o peito, né? Respira, estufa o peito, e ele vem todo galanteador, não é? Os irmãos já estão indo lá atrás, né?
Olá, como vai? Meu nome é Sinésio de Oliveira. Meu nome é Zenas, tudo bem? Ele faz de tudo para agradar, não é mesmo? Penteia o cabelo, é meia hora lá no espelho, né? Eu acho que ela vai notar o meu cabelo. Tem alguns que passam até um creme para tirar as olheiras. Mas aí, meus irmãos, quando a gente conhece ao Senhor Jesus, nós temos que nos comportar desse jeito. Eu quero fazer de tudo para agradar o meu Senhor. Eu vou aprontar o meu coração, eu vou tratar de abrir a porta do meu coração para receber aquilo que o Senhor quer fazer comigo. Aleluia! Tem uma disponibilidade para Deus operar na nossa vida. Eu já falei e volto a repetir que o Senhor não pode operar na sua vida se você não quiser. Não tem jeito. Mas quando, meus irmãos, há uma disponibilidade no teu coração e você fala, eu quero que Jesus me abençoe, eu quero ser mais fiel a Deus, o Senhor começa agora a trabalhar na sua vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem muita gente que pensa que a vida dele vai mudar de repente assim, ele vai vir aqui na frente, o pastor vai colocar a mão na cabeça dele e de repente ele vai virar um super crente. Não acontece desse jeito, é gradativo. É step by step. Você vai crescendo na graça e no conhecimento. É assim que funciona no reino de Deus. O que eu estou tratando de dizer aqui, meus irmãos, é que quando você estiver caminhando no seu dia a dia, põe Jesus para caminhar do seu lado também. Faça uma oração antes de sair de casa. Ore para os seus filhos, venha à igreja, participe, abra, meus irmãos, se abra para o Evangelho trabalhar na sua vida. E quando, meus irmãos, Deus nota e o Espírito Santo nota que você deu um passo em direção a Ele, o que Ele faz? Ele caminha na sua direção. Oh, que coisa linda, meus irmãos. Então significa que da nossa parte é só um passo. O caminhar vem da parte de Deus para a nossa vida. Vale um amém aí? Aleluia. Mas os olhos dos discípulos estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Irmãos, tem um segredo aí. Mas os olhos dos dois discípulos estavam como que? Fechados. Jesus está junto deles e eles não reconheceram que era Jesus. Por isso, meus irmãos, que o doutor Lucas escreve com a sua pena dizendo, era o mesmo Jesus, não era outro não, era o mesmo Jesus. Sabe aquele Jesus que você louva? Sabe aquele Jesus que você engrandece o nome dele quando as coisas tá tudo muito bem? Quando você abre a porta da sua geladeira, sai rolando assim um queijo de Minas, pote de Danone cai. É o mesmo Jesus que está com você na hora da dificuldade, igreja. É o mesmo, não é outro não. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mas eles não conheceram, os olhos deles estavam como que fechados. Eu descobri um mistério aqui. Irmãos, há momentos na nossa vida que aquele que abre os olhos dos cegos fecha os nossos. É um mistério isso aqui. Tem muita gente que acha que está enxergando muito, acha que está compreendendo demasiadamente, e aí precisa de Deus cegar os olhos dele. Os irmãos se lembram lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, tinha um sujeito lá, meus irmãos, que ele achava que ele sabia demais, chamava Saulo. A Bíblia fala que ele pegou carta dos principais da sinagoga, os pastores presidentes, e foi para Damasco. E quando ele estava chegando em Damasco, a coisa clareou, meus irmãos, e ele caiu no chão, e uma voz potente e poderosa falou no coração daquele homem: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele já fala: quem és tu, Senhor? E a voz disse: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E a Bíblia fala que Saulo, levantando,
ficou cego. Procurava alguém para guiá-lo porque tinha ficado cego. Achava que sabia muito. Algumas vezes, meus irmãos, a gente cai nessa besteira de achar que a gente conhece muito, sabe muito, tem muita condição, sou competente. Tem alguém que levanta o peito e diz: eu fiz, eu consegui. Coisa nenhuma, meus irmãos, quem fez foi Jesus. Você só tem que dobrar o seu joelho e falar graças a Deus, porque Deus me deu capacidade de eu fazer. Aleluia! É Deus que faz através de você, meu amado irmão. É Deus que movimenta o negócio. Me veio à memória agora, eu acho interessante. Eu trabalhava com pintura e uma vez apareceu um trabalho complicado para mim fazer. O nosso patrão, um americano, ele me mandou para um apartamento aqui em Manhattan de luxo, coisa tremenda, os irmãos sabem como é que é. E eles fizeram assim na parede, o eletricista abriu um buraco para consertar uma parte elétrica, e depois colocaram o sheetrock de novo, sheetrock branco, e eu tinha que ficar do mesmo jeito que estava, era um glazing. Quem mexe com glazing aqui sabe que isso é quase que impossível, não tem jeito, porque a tinta já envelheceu, as cores a gente não sabe qual cor que é mais, não tem jeito. E aí, meus irmãos, o homem me mandou eu ir lá. Quando eu cheguei, olhei o trabalho, eu falei, tá certo, eu vou ter que refazer todo o painel e tal. E aí eu fui lá e criei uns exemplos para a dona da casa ver. E eu criei os exemplos e fui mostrar para a senhora. Falei, minha senhora, olha, está aqui os exemplos para a senhora observar o que a senhora quer. E ela falou, que exemplo? Tem nada de exemplo não. Você vai ter que fazer igualzinho, porque eu paguei para o seu patrão uma fortuna para ele fazer isso aí. Eu falei, pronto, agora estou enrolado, como diz o bom brasileiro. O que eu vou fazer? Irmão, já comecei a suar frio. Falei, Jesus, e agora? Mas aí eu lembrei de Jesus. Fui lá no banheiro da mulher, fechei a porta, me ajoelhei e comecei a clamar ao Eterno. Falei, Jesus, a coisa ficou difícil aqui para mim. Eu não tenho condições de fazer esse negócio aí. É complicado, é difícil, não tem jeito. Mas sabe do que? Jesus, no teu nome eu vou sair lá e vou fazer esse negócio. Irmãos, eu fui lá e o Espírito Santo vai mexendo com a mão da gente. E eu misturava um negócio aqui, misturava outro lá, e fui lá e coloquei lá as cores e tal, e vai aqui, e vai de lá. E depois a gente tinha um segredinho, né? A gente passava um verniz com um pouquinho de cor, aí a gente passava em toda a parede para dar uma enganada e parecer que era tudo igual, né? Aí é um segredo. Aí eu fiz lá o trabalho e eu chamei a mulher. Olhei, a mulher chegou assim e começou a olhar e falar, nossa, aonde é que estava o buraco? E eu, glória a Deus, aleluia, foi Deus que me abençoou para fazer esse negócio. Irmãos, até hoje eu dou glória a Deus por esse negócio, porque eu sei que não tinha condição, meus irmãos. O que eu estou querendo dizer é que Deus te ajuda no teu trabalho, Deus te ajuda na tua família, Deus ajuda na tua finança, e a glória é somente para Ele, por Ele, tudo para Ele, irmãos, para Ele, a glória para Ele. Mas aí, meus irmãos, os olhos deles estavam fechados, e eles achavam que eles entendiam muita coisa. A gente entende muita coisa. Afinal de contas, eu sou crente há 50 anos. Eu sei. Antes do pregador começar a falar, eu já sei até o que ele vai falar. Irmãos, olha, é o Espírito Santo que conhece o coração da igreja. É Ele que sabe a tua necessidade, irmãos. Receba essa palavra da parte de Deus. É Ele que te ajuda, é Ele que te abençoa, é Ele que tem o dispenseiro, a porta aberta para te abençoar. Momento de crise, o crente é abençoado. Eu me recordo quando houve um acidente atômico de Chernobyl. Os irmãos se recordam, há muitos anos atrás. E a casa das pessoas que estavam numa área de 500 metros
foram todas afetadas. O grau de radiação era terrível, ninguém ficava lá. Mas lá no meio daquela localidade tinha uma serva do Senhor Jesus, e os técnicos chegaram lá com os aparelhos para medir a radiação. Em todo lugar havia radiação, mas na casa da serva do Senhor não tinha radiação nenhuma, porque a mão do Senhor estava escondendo a casa lá, da serva dele. Irmãos, Deus... Olha, tem muita gente que vai pregar e começa a dizer assim: eu não sei porque eu estou dizendo isso, eu não sei porque eu estou dizendo isso. Eu sei porque eu estou dizendo isso, porque você está precisando ouvir. Deus tem você debaixo das potentes mãos dele. Para de reclamar e louva a Deus. Aleluia. Para de reclamar. Tem gente que reclama mais do que louva. Muda essa história. Louva a Deus e para de reclamar, e as bênçãos do Senhor vai chover copiosamente sobre a sua vida, igreja. Aleluia. Deus cega os olhos de muitas pessoas, meus irmãos, para que eles comecem agora a entender que quem é soberano é Deus, quem é eterno é Deus. Nós somos simplesmente homens que estamos servindo ao Senhor. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele movimenta o corpo para onde que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia. E nós somos dependentes dEle. Irmãos, nós já estamos chegando no final. O próprio Jesus agora começa a perguntar: escuta, que palavras é essa que vocês estão trocando entre si? Olha, eu vejo que vocês estão tristes. Aí um deles, Cleófas, falam assim: olha, você é forasteiro aqui, você é imigrante, não sabe o que aconteceu? E olha que ele disse: você não sabe que tem aí um Jesus, e eu vou repetir as palavras dele, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e à crucificação, em outras palavras, eles estavam entendendo que Jesus era poderoso em obras, que era varão profeta. Da mesma forma que você sabe que Jesus é poderoso, que você sabe que Jesus é varão profeta, que Jesus é aprovado por Deus, e mesmo assim você duvida. Está igual os discípulos. Será que Jesus pode fazer por mim? Olha, Jesus pode fazer para o pastor Levi e para a família dele, mas para mim, tem jeito não. Pode fazer para a família dos irmãos aí, mas para minha família, irmãos, Deus não faz acepção de pessoa. Nós fazemos, mas Deus não faz. Ele nos abençoa por completo. A todas as famílias que abrem as portas para o Evangelho, Deus abençoa. E aí, meus irmãos, para finalizar, Jesus agora começa a dar-lhes uma lição. Jesus fala assim: ô seus incrédulos, nécios, faltosos de entendimento. É Jesus que fala para eles, irmãos, está registrado aqui na Bíblia. Nécios, tardos de coração, incrédulos. E aí, meus irmãos, eu volto novamente numa reunião em que os discípulos estavam todos tristes, não é? Assim como os dois discípulos no caminho de Emaús. E de repente Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. E os discípulos meio assustados, mas Jesus fala: olha, sou eu mesmo. E os discípulos cheios de alegria, cheios de gozo no coração. Mas tinha um sujeito que não estava lá: Tomé. Depois de uns certos minutos, Tomé chega lá, e os discípulos cheios de alegria: Tomé, você não sabe quem esteve aqui. Tomé, você não vai acreditar no que aconteceu. Olha, Jesus esteve aqui. Tomé falou: o quê? Jesus, aquele que morreu? Não acredito. Se eu não tocar na ferida e se eu não puser a minha mão no lado dele, eu não acredito. Tem muita gente que crucifica Tomé, né? Se fosse você, o que você ia falar? Talvez se fosse mineiro ia falar assim: ah, capaz mesmo. Jesus, capaz. É, meus irmãos, mas Jesus é poderoso. Depois de alguns dias, a Bíblia fala que o mesmo Jesus se apresentou. E Jesus foi direto, sabe aonde?
com Tomé. Tomé, vem aqui, eu preciso tratar com você, Tomé. Põe a mão aqui na ferida e aqui do meu lado e você vai ver que sou eu mesmo. Ô igreja, vamos acreditar que é Jesus que está falando aqui. Vamos acreditar, vamos acreditar. É o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus. Aleluia! Oh, eu louvo a Deus, meus irmãos, porque nós não merecemos e Jesus faz essas bênçãos para a nossa vida. Não é coisa linda? Oh, meus irmãos, se você tiver um tempinho aí no seu coração, louve a Deus aí. Eu não vou nem escutar, mas olha, agradeça a Deus pelo dom da vida, pela alegria da salvação. Aleluia. Olha, Jesus deu uma dura neles, da mesma forma que está trabalhando na nossa vida nesta manhã, né? Seus incrédulos, tardios de coração. Olha, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E aí começou a discorrer sobre as Escrituras, desde Moisés. Os profetas explicavam-lhes o que dele se achava escrito nas Escrituras. E aí chegando na aldeia, não é mesmo? Jesus faz menção de ir. E aí aqueles camaradas já estavam convertidos já, né, de novo. E eles disseram, olha, fica aqui conosco, Jesus. Vem, fica aqui, vamos ficar mais um tempinho aqui. Irmãos, olha, quem prova Jesus nunca mais esquece. É igual o primeiro beijo, nunca mais esquece. Quem prova, meus irmãos, da delícia de ter Jesus na vida, nunca mais esquece. Porque muda tudo, meus irmãos. Transforma um homem vil em pastor. Transforma aquele que não sabia nada em pessoa que é cheia do Espírito Santo e o Espírito revela tudo para ele. Aleluia! Quem conhece Jesus, meus irmãos, tem a vida transformada, mudada. Aleluia! Se você não tem Jesus ainda, meu amigo, meu irmão, olha, deixa Jesus entrar na sua vida. Aleluia! E você vai ver a diferença que é. Aleluias! E aí, meus irmãos, para finalizar, depois que eles estavam todos juntos, né? Aí Jesus fica ali mais um momento com ele. E aí parece que Jesus, no momento da ceia, no momento da comunhão, irmãos, o momento da comunhão é o momento de maior intimidade de uma família, sabia disso? Sim, sem querer sair do assunto, mas procure trazer a sua família todos juntos para a hora da ceia, viu? Na hora do alimento, traga todo mundo, sente todo mundo junto, não deixa um lá na sala assistindo televisão, outro lá na cozinha, outro lá no banheiro, não, traga todo mundo junto, hora da comunhão. É na hora da comunhão, meus irmãos, que a bênção vem sobre a família, ali vem o Espírito Santo trabalhando, é na hora da comunhão que Deus fala conosco. Aleluia, aleluia. E na hora do partir do pão, meus irmãos, os olhos deles foram abertos, e aí eles disseram, é Jesus! E Jesus desapareceu. Irmãos, nesta manhã foi revelado para você que Jesus está contigo. Louve a Deus de coração, engrandeça o nome de Deus, que hoje caiu a escama da sua vista, e você entendeu que é Jesus que está com você. Mesmo que a coisa esteja difícil, Jesus está com você. Mesmo que a coisa esteja complicada, Jesus está com você. Mesmo que pareça que não haja solução, Jesus está com você.